Fala, minha gente! Tudo bem com vocês? Espero que estejam maravilhosamente bem e prontos para mais uma leitura da Palavra do Senhor. Hoje leremos o capítulo 10 de Juízes e os 11 primeiros versos do capítulo 11, também de Juízes. Logo em seguida a gente vai lá para Atos, ler o capítulo 14 deste livro. Em seguida, leremos também o capítulo 23 de Jeremias e concluiremos com a leitura do capítulo 9 do livro de Marcos. Então, vai deixando aí marcadinho todos estes respectivos capítulos e livros, para que logo em seguida a oração a gente possa dar início a mais esse deleite aí de conhecermos a palavra do nosso Deus. Então, fecha teus olhos e vamos a uma palavra de oração. Pai Santo, Deus excelso, digno, louvamos ao Senhor pela graça de estarmos diante da Tua presença, pela Tua fidelidade para conosco, apesar de nós, por nos sustentar e nos manter com esse fôlego de vida que tem nos permitido, ó Deus, abrirmos os olhos, entrarmos na Tua presença e glorificarmos a Ti com os feitos que nos é possível, com aquilo que está ao nosso alcance, até mesmo por meio das coisas mais ordinárias, mais simples do dia a dia. Obrigada, Pai, por termos esse livre acesso e essa liberdade de buscarmos ao Senhor na leitura da Tua palavra, seja em nosso particular ou até mesmo de forma pública. Louvamos ao Senhor por isso, por Tu estar cuidando de nós, apesar de nós, e tem nos ajudado a vermos o quão falhos somos, o quão carecemos da Tua ação soberana, da Tua graça, para que venhamos viver de fato uma vida que agrade a Ti. Deus, nos molda o nosso caráter, perdoa as nossas falhas quanto a Te buscar, a Te priorizar em todo o tempo e a Te honrar, ó Deus, com os nossos feitos, na nossa língua e os nossos pensamentos, principalmente. Deus, derrama a Tua graça sobre nós, tem misericórdia para conosco e nos ajuda, ó Deus, a perseverarmos na leitura da Tua palavra e na busca da Tua presença todos os dias, aonde quer que venhamos estar. É assim que oramos ao Senhor. Fala aos nossos corações. E te pedimos pelo mérito do Teu Filho amado Jesus Cristo, que morreu por nós naquela cruz. Amém. E amém. Capítulo 10 de Juízes. Ia dizer Josué, né? De Juízes, verso 1, capítulo 10. Depois de Abimeleque, Tola, filho de Pauá, filho de Dodó, filho de Issacar, se levantou para livrar Israel. Ele morava em Samir, na região montanhosa de Efraim, julgou Israel durante 23 anos. Depois morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele se levantou Jair, gileadita, que julgou Israel durante 22 anos. Ele tinha 30 filhos que cavalgavam 30 jumentos. E eles tinham 30 cidades, a que chamavam Arvote Jair até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. Jair morreu e foi sepultado em Camon. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e adoraram os Baalins, Astarote, os deuses da Assíria e os de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Eles abandonaram o Senhor e deixaram de adorá-lo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais, nesse mesmo ano, esmagaram e oprimiram os filhos de Israel. Durante 18 anos, oprimiram todos os filhos de Israel que estavam do outro lado do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para lutar também contra Judá, contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: pecamos contra ti, porque deixamos o nosso Deus e adoramos os Baalins. E o Senhor respondeu aos filhos de Israel: quando os egípcios, os amorreus, os filhos de Amon, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas oprimam vocês, e vocês clamavam a mim,
Não é verdade que eu os livrei das mãos deles? Mas vocês me abandonaram e serviram outros deuses. Por isso não os livrarei mais. Vão e clamem aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem no tempo do aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: Nós pecamos. Faz-nos tudo o que te parecer bem, mas por favor, livra-nos ainda esta vez. E tiraram os deuses estranhos do meio de si e adoraram o Senhor. E ele já não pôde reter a sua compaixão diante da desgraça de Israel. Os filhos de Amon foram convocados e acamparam em Gileade. Os filhos de Israel, por sua vez, se reuniram e acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os chefes de Gileade, disseram uns aos outros: Quem será o homem que começará a lutar contra os filhos de Amon? Quem fizer isso será o chefe de todos os moradores de Gileade. Capítulo 11, verso 1. Jefté, o gileadita, era um homem valente, porém filho de uma prostituta. O pai dele se chamava Gileade. Gileade também teve filhos da sua esposa. Esses filhos cresceram e expulsaram Jefté, dizendo: Você não herdará nada na casa do nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Ali alguns homens sem valor se juntaram a ele e o seguiam. Passado algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. Quando os filhos de Amon atacaram, os anciãos de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi e disseram a Jefté: Venha ser o nosso chefe para podermos lutar contra os filhos de Amon. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: Vocês não são aqueles que me odiaram e me expulsaram da casa de meu pai? Por que vêm a mim agora, quando estão em aperto? Os anciãos de Gileade responderam a Jefté: É por isso que agora estamos voltando a você. Venha conosco e lute contra os filhos de Amon. Seja o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: Se vocês me fizerem voltar para combater os filhos de Amon e o Senhor os entregar nas minhas mãos, então eu serei o chefe de vocês? Os anciãos de Gileade responderam: O Senhor é a nossa testemunha de que faremos como você diz. Então Jefté foi com os anciãos de Gileade e o povo e pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras diante do Senhor em Mispa. Capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos. Na verdade, 14. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus que não tinham crido incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, se fizessem sinais e prodígios. Mas o povo da cidade se dividiu. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. Então surgiu um movimento entre os gentios e os judeus, com o apoio das suas autoridades para os maltratar e apedrejar. Quando Paulo e Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades de Licaônia, e para as regiões vizinhas, onde anunciaram o evangelho. Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse a ele em voz alta: Levante-se direito sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Quando as multidões viram o que Paulo tinha feito, gritaram em língua licaônica: Os deuses em forma de homens desceram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque este era o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo touros e grinaldas para junto dos portões da cidade, queria oferecer um sacrifício juntamente com a multidão. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas roupas, saltaram para o meio da multidão, gritando: Senhores, por que estão fazendo isso? Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o evangelho a vocês para que se convertam destas coisas vãs ao Deus vivo,
que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando a vocês chuva do céu e estações frutíferas, enchendo o coração de vocês de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram a multidão de lhes oferecer sacrifícios. Entretanto, chegaram os judeus de Antioquia e Icônio e, instigando as multidões, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, foi com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhe em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, Paulo e Barnabé se dirigiram a Panfilha e, tendo anunciado a palavra em Perge, foram para Atália e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que agora tinham terminado. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles e como tinham aberto aos gentios a porta da fé, e permaneceram muito tempo com os discípulos. Capítulo 23 do livro de Jeremias. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do seu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito dos pastores que apacentam o meu povo. Vocês dispersaram as minhas ovelhas e as afugentaram e não cuidaram delas. Mas eu tratarei de castigar vocês por causa das maldades que praticaram, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o remanescente das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver dispersado, e as farei voltar aos seus apriscos, serão fecundas e se multiplicarão. Porém sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais terão medo nem ficarão assustadas, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. E como o rei que é, reinará, agirá com sabedoria e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. E este será o nome pelo qual será chamado: Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: tão certo como vive o Senhor, que tirou os filhos de Israel da terra do Egito, mas tão certo como vive o Senhor, que tirou e trouxe a descendência da casa de Israel, da terra do norte e de todas as terras para onde o tinha dispersado, e habitarão na sua própria terra. A respeito dos profetas, o meu coração está partido dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto estão secos, porque o modo de vida deles é mau e o seu uso da força não é reto. Pois tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão, para a qual serão empurrados e na qual cairão. Porque trarei sobre eles a calamidade e o ano da sua punição, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria vi algo que causa desgosto. Profetizaram por Baal e fizeram o meu povo de Israel andar errante. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Cometem adultério, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam da sua maldade. Para mim, todos eles se tornaram como Sodoma e os moradores de Jerusalém como Gomorra.
Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos a respeito dos profetas: eis que os alimentarei com absinto, e lhes darei de beber água envenenada. Porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deem ouvidos às palavras dos profetas que profetizam entre vocês e que os enchem de falsas esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, vocês terão paz. E a todos os que andam segundo a dureza do seu coração, dizem: nenhum mal lhes sobrevirá. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ouviu? Eis a tempestade do Senhor. O furor saiu, e um vendaval passou sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se desviará até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias, vocês entenderão isso claramente. Não mandei esses profetas, mas eles foram correndo. Não lhes falei, mas eles profetizaram. Mas, se tivessem estado no meu conselho, teriam anunciado as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Sou eu Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Pode alguém se ocultar em esconderijos de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando acontecerá isso no coração dos profetas, que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Até quando tentaram fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome por meio dos sonhos que contam uns aos outros, assim como os pais deles se esqueceram do meu nome por causa de Baal? O profeta que tem um sonho, conte-o como um simples sonho. Mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que é que a palha tem a ver com o trigo? Diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que roubam as minhas palavras uns dos outros. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam: ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem o meu povo andar errante. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem alguma, e eles não trazem nenhum proveito a este povo, diz o Senhor. Quando, pois, este povo, ou um profeta, ou um sacerdote perguntar a você, Jeremias, qual é a sentença pesada do Senhor? Responda: vocês são o peso, e eu os lançarei fora, diz o Senhor. E se um profeta, um sacerdote, alguém do povo disser, sentença pesada do Senhor, castigarei esse homem e a sua casa. Em vez disso, cada um deveria perguntar ao seu companheiro e ao seu irmão o que o Senhor respondeu, o que foi que o Senhor falou. Mas nunca mais vocês devem fazer menção das palavras sentença pesada do Senhor. Pois o que se tornará um peso para alguém é a própria palavra que ele falou. Porque vocês torcem as palavras do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. O que você deve perguntar a um profeta é o que foi que o Senhor lhe respondeu, o que foi que o Senhor falou. Mas por que vocês dizem sentença pesada do Senhor? Assim diz o Senhor. Porque vocês continuam a usar as palavras sentença pesada do Senhor, quando eu lhes havia proibido de fazer isso. Eu os levantarei e os lançarei fora da minha presença, tanto vocês como a cidade que dei a vocês e aos seus pais. Porei sobre vocês perpétuo desprezo e eterna vergonha que jamais serão esquecidos. Capítulo 9 do livro de Marcos. Dizia-lhes ainda: em verdade lhes digo que, dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular, a sós, a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles, as suas roupas se tornaram resplandecentes de um branco muito intenso, como nenhum lavadeiro do mundo as poderia alvejar.
E lhes apareceu Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles a não ser Jesus. Ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou que não divulgassem as coisas que tinham visto até o dia em que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. Eles guardaram a recomendação e perguntando uns aos outros o que seria esse ressuscitar dentre os mortos. Então, perguntaram a Jesus por que os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro. Jesus respondeu: Elias vindo primeiro restaurará todas as coisas. Como então está escrito sobre o Filho do Homem, que sofrerá muito e será desprezado? Eu, porém, lhes digo que ele já veio. E fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a respeito dele. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles, e os escribas discutindo com eles, e logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa, e correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: O que é que vocês estão discutindo com eles? E um, do meio da multidão, respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor, meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam um menino aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência e, caindo ele por terra, envolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor puder fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e nos ajude. Ao que Jesus respondeu: Se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: Morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando Jesus entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: Esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. E, tendo saído dali, passavam pela Galiléia, e Jesus não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam isto e tinham medo de perguntar. Chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos sobre o que vocês estavam discutindo no caminho. Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: Quem receber uma criança tal como esta em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não nos seguia. Mas Jesus respondeu: Não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome, e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós, é a favor de nós. Pois aquele que lhes der de beber um copo d'água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. E se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogada no mar.
E se a sua mão leva você a tropeçar, corte-a, pois é melhor você entrar aleijado na vida do que, tendo as duas mãos, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se o seu pé leva você a tropeçar, corte-o, pois é melhor você entrar na vida aleijado do que, tendo os dois pés, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, pois é melhor você entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo os dois, ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Porque cada um será salgado com fogo. O sal é bom, mas se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Tenham sal em vocês mesmos e paz uns com os outros. Amém. Até amanhã para mais uma leitura da palavra do Senhor. Fiquem com Deus.